Responda a nossa enquete. Você concorda com a política de tarifaço de Donald Trump? Participe com a gente, deixe a sua mensagem, interaja com a gente em mais uma edição do Poder Expresso aqui no canal do SBT News no YouTube. Lembrando que a gente segue junto com você ao vivo até as 4h45 da tarde. Olha só, vamos abrir aqui os nossos temas, mas o tema principal dessa edição, claro, esse tarifaço de Donald Trump, mas não é só isso. Ele discursou ao longo desta terça-feira de carnaval durante 1h40 no Capitólio, que é uma espécie de Congresso Nacional lá dos Estados Unidos, e lá ele abordou muitos pontos polêmicos e a gente vai destrinchar esse discurso, trazendo aqui ao vivo, na tela do Poder Expresso, a nossa parceira Patrícia Vasconcelos, correspondente do SBT em Washington. Seja bem-vindo, minha amiga, muito boa tarde. Ótima tarde, Jesus. Sempre um prazer falar contigo e com todos que acompanham o Poder Expresso. Sobre essa história de tarifaço, o presidente tuitou, né? Quando a gente fala tuitou, ele tem a sua própria rede social para tuitar. Ele tem lá Truth Social e ele disse, fazendeiros norte-americanos, divirtam-se porque a partir de agora vocês vão produzir para o mercado interno, né? Vai haver aí uma maior trava no fluxo internacional. E a gente está falando aqui da tal da reciprocidade, pelo menos é esse o argumento de Donald Trump, impondo tarifas para equilibrar o que ele classifica como desequilibrado. Comércio bilateral, Estados Unidos e cada um dos países aí que estão nessa questão. México, China, União Europeia e, claro, o Brasil também. Patrícia, quando ele falou ali nesse discurso de tarifaço, de economia, a gente não percebeu ali uma unanimidade ali por parte do Partido Republicano. A gente percebeu, inclusive, que nesse ponto em específico, ele vinha sendo aplaudido em diversas questões, mas nesse ponto em específico não houve um aplauso tão efusivo por parte dos parlamentares republicanos. É impressão minha? Não, não é impressão, não. Realmente, a ala mais fiel, né, ao Donald Trump, que está ao lado do presidente americano, não importa que decisões ele tome, sempre vai aplaudir e apoiar essas decisões. Em relação à reciprocidade, como você bem mesmo disse, que vai começar a valer agora no começo de abril, a gente ainda tem um mês para que isso aconteça, mas a gente já sabe que nem todos estão a favor, há um receio, né, real aqui no país de que isso possa impactar de forma negativa a economia, né? Essa reciprocidade, como você bem explicou, o Trump, o discurso dele é muito claro e simples. Ele afirma que muitos países têm se aproveitado dos Estados Unidos. Você bem deu o exemplo do etanol. A Casa Branca e o próprio Trump, quando eles anunciaram essa lei essa regra da reciprocidade, citaram o Brasil, dando aí o exemplo que você pontuou, né? Que eles vendem o etanol daqui dos Estados Unidos com uma tarifa de 2,5% e, por exemplo, né, compram do Brasil com uma tarifa de 18%. E quando o Trump citou os países ontem no discurso, o Brasil estava no bolo, né, dos países citados aí por ele. Ele começou dizendo União Europeia, Brasil, Índia, China, disse que é preciso resolver isso aí. Então, tudo indica, Jesus, que isso vai começar a valer no começo de abril. Há uma divisão em relação a isso dentro do Partido Republicano, mas parece que nada vai impedir realmente o Trump de fazer valer a sua decisão, assim como já começou a valer a regra, né, do aumento de 25% para os produtos mexicanos e canadenses, que causou um rebuliço aí nesses países vizinhos, né? O Justin Trudeau, o premier canadense, foi muito duro ontem no discurso, quando ele disse que ele concorda com o jornal Wall Street Journal, que disse que Trump, abre aspas, é um líder muito inteligente, mas que essa é uma decisão burra, fecha aspas. Essas foram as palavras do Wall Street Journal e que foram repetidas pelo Justin Trudeau, Jesus. Patrícia, teve vaia nesse discurso?
Olha, teve vaia, sim, teve vaia, mas não deu para ouvir tanto assim. Não sei se você percebeu, né? As palmas foram mais efusivas. E acredito que no começo ali do discurso foi quando os protestos dos democratas teve mais visibilidade, inclusive com a expulsão, né, do legislador Al Green, do Texas, que ele se levantou, gritou que o presidente não tem autonomia para cancelar o Medicaid, que é um programa de saúde para os menos favorecidos. E foi aí nesse momento que o Mike Johnson, que é o líder da Câmara, disse que ele deveria ser retirado, né, do plenário, e aí esse deputado precisou ser retirado. Então, enfim, foram protestos isolados que, enfim, acho que acabaram perdendo força, né, dele especificamente. E destaco também as legisladoras, né, as deputadas democratas que vestiram rosa porque elas não concordam com as ordens executivas do Trump, por exemplo, em definir apenas 2 gêneros, ou a ordem executiva que determinou que atletas transgêneros não podem competir em competições femininas, então por isso elas estavam de rosa. Além disso, alguns legisladores levantaram placas, né, dizendo que Musk rouba, mentira. Então, esses foram os protestos que aconteceram no Congresso ontem à noite. Donald Trump falou sobre o corte de gastos que está sendo promovido aí por esse departamento comandado por Elon Musk, e ele mencionou especificamente um caso aqui, dizendo ele que cortou-se uma destinação de 8 milhões de dólares para uma comunidade africana, para um país africano, que ele disse que ninguém sabe quem é, para promover ações LGBTQI a mais. Como foi no momento em que ele falou sobre isso, Patrícia? E, claro, com Elon Musk ali sendo aplaudido e vaiado ao mesmo tempo, né? Nesse momento que ele citou os vários projetos que receberam dinheiro, eu não ouvi reação nesse momento. Esse projeto que você citou, ele descreveu junto a outros projetos, né, que segundo o presidente receberam dinheiro de forma desnecessária, né? E isso é algo que ele já vem falando há bastante tempo, né, citando esses projetos em diferentes países, e como você bem disse, citou o país aí africano, dizendo que ninguém sabe onde fica. O Elon Musk estava na plateia, e quando ele se levantou aí, houve algumas reações de aplausos e algumas vaias que eu escutei tendo menos, reverberaram menos, né, do que as palmas, e é isso. O Trump teve que discursar num ambiente diferente do que ele vem fazendo nos últimos dias, que geralmente é para plateias, né, de apoiadores ou pessoas ou de políticos republicanos que o apoiam, né, plenamente. Então, não é a primeira vez que ele esteve ali, obviamente no primeiro mandato ele já discursou 4 vezes. Esse é um discurso que acontece, para a gente explicar, Jesus, para quem assiste o Poder Expresso, se chama Discurso de Estado da União. Todo começo de ano, o presidente dos Estados Unidos vai ao Capitólio, que equivale ao nosso Congresso, né, onde estão deputados e senadores, para apresentar os projetos do Executivo para o Legislativo ao longo do ano. Então, isso é uma tradição na política americana, quando o presidente vai ao Congresso fazer esse discurso, pontuando aí o que é prioridade para o Executivo naquele ano em exercício. Para o Joe Biden, né? Ele culpou até o ex-presidente pela alta no preço dos ovos nos Estados Unidos. Sim, ele começou praticamente falando sobre isso, essa questão do preço dos ovos e da escassez do produto por conta da gripe aviária, né? Muitas aves elas tiveram que ser sacrificadas. A secretária o secretário de Comércio e a secretária de Agricultura falaram recentemente, Jesus, que os Estados Unidos vão importar ovos de 3 ou 4 países, mas eles não explicaram para a gente na semana passada que países seriam esses, de onde viriam os ovos. Então, o preço realmente subiu bastante. Isso é um assunto que ainda gera notícia aqui, e ele culpou a administração anterior, dizendo que esse é um problema herdado, né, da administração Biden.
Perfeito. Patrícia, o que mais te chamou a atenção aí nesse discurso, ou dentro desse encontro de Donald Trump com os Uhum. parlamentares aí no, entre aspas, Congresso Nacional dos Estados Unidos? Qual o destaque que você traria para a gente, para a Uhum. gente concluir? Muito do que vem sendo noticiado em relação às ações do Donald Trump tem a ver com política externa, né? Falou-se muito de Ucrânia, o impacto, né, que essa taxação dos produtos que são importados e exportados, o impacto que isso pode ter aqui na política externa, mas é um discurso que o presidente americano faz voltado para a população dos Estados Unidos, né? Embora o Trump, muito, né, do que ele faz e fala tem a ver com política externa. Ele falou sobre imigração, mas teve um peso menor, não peso menor, mas ele ocupou menos tempo falando sobre imigração do que os discursos do começo, quando ele assumiu a Casa Branca. Não sei se você concorda comigo, né? Muito do que ele falava tinha a ver com o combate à imigração ilegal. Ele citou isso no discurso, mas ele não abriu com isso. Isso foi citado, né, durante o discurso e não teve um impacto maior assim. A gente percebe que o Trump começou o discurso falando sobre a questão econômica, citou os ovos, como você bem mesmo disse, falou da exploração do gás natural no Alasca e o compromisso dele, a preocupação, imagino, é garantir, né, ao povo americano que a economia vai melhorar, né, e que novos empregos serão gerados, porque há um temor e há um discurso aqui em relação ao que pode acontecer quando as tarifas recíprocas começarem a valer a partir de abril. Jesus, por agora o que a gente tem aqui é a repercussão, né, do Canadá e do México, os dois líderes aí falando, né, contra a decisão de Trump, que já taxou em 25% os produtos que vêm desses dois países, além do aumento em 10% dos produtos chineses, e Pequim já respondeu também, né, aumentando o valor cobrado do que eles importam daqui dos Estados Unidos. Patrícia Vasconcelos, direto de Washington, nossa correspondente da SBT nos Estados Unidos, participando mais uma vez aqui do Poder Expresso ao vivo. Muito obrigado pela participação, minha amiga. Eu posso dizer, um excelente início de semana para você, um excelente início de 2025 para você, né? Afinal de contas, o ano está Porque é começando depois do agora. carnaval. Obrigada, Jesus. Um abraço, bom trabalho aí.